Fala, Tech Trader, seja muito bem-vindo a essa aula. Olha, essa aula aqui eu vou dizer para vocês um conteúdo de primeira qualidade, falar aqui sobre o sistema nervoso, né? O que você sente ali, as emoções, aquele negócio, aquele formigamento todo, que isso é necessário, você não pode lutar contra, se lutar contra você está jogando contra você mesmo, sua capacidade de análise diminui, sua capacidade de raciocínio diminui e seu poder de decisão também fica sem análise, né? Fica comprometido e é aí que você começa a se enrolar. Então a ideia é não lutar contra as emoções, mas aprender a conviver com elas. Vou explicar tudo já já. Antes disso, meu nome é Breno Brasil, para quem não me conhece, eu sou aqui o responsável de conteúdo do Café com Day Trade e aqui estão nossas redes sociais. Gostou do conteúdo? Segue a gente lá, se inscreve no canal, manda para aquele colega que tem interesse no assunto, tá bom? Bom, a alta performance no trade, né? A gente vai ter aí córtex pré-frontal, sistema límbico e o papel vital das emoções. Você vai ver que ela é necessária, mas depois que ela aparece, vamos dizer assim, ela acaba atrapalhando e você não pode lutar contra ela. Por que tentar eliminar o que você sente é o maior erro técnico que pode cometer? Porque vai drenar suas energias, vai drenar sua capacidade de análise, como eu falei. Tá? Vamos lá. O grande mito do mercado. Traders de sucesso não têm emoções. Opa, não é bem por aí. Na verdade, sabedoria convencional, ela está aí numa placa de concreto, mas podia ser uma lápide, né? A sabedoria convencional, ela está preparada para a sua vida cotidiana, né? A forma como você vive aqui no mundo, numa vida convencional. Dentro do mercado, ela acaba atrapalhando um pouco. E é bem difícil, né? Essa questão de como que você vai setar. Primeiro, saber o que está acontecendo. E segundo, fazer ali um switch, né? Entre a vida convencional e o mercado. É complicado, mas é preciso primeiro conhecer. Então aqui está o primeiro passo, tá? A crença popular diz que para lucrar você deve suprimir o medo e a ganância. Tentar controlar pensamentos e sentimentos não funciona. Pelo contrário, essa luta, ela drena a sua energia mental e prejudica a sua tomada de decisão. Foi o que eu falei um pouquinho no primeiro slide ali, na introdução. A biologia humana não foi projetada para ser neutra, tá? Então como que você faz? Você precisa da emoção, mas depois você precisa meio que descartar ela sem gastar energia para descartá-la. Olha só que coisa, né? É, de que forma você vai fazer isso? Vamos chegar lá. O sistema límbico, né? A gente tem a amígdala, o detetor de ameaças do cérebro. É ali que a coisa acende, né? Tem uma ameaça aqui, tem uma coisa que está incomodando. Né? Dali surge tudo. O hipocampo, a amígdala está aqui, né? O hipocampo, esse pirulito aqui, armazena as memórias da dor financeira, aquele loss grande, aquela memória de um sentimento ruim, aquilo que me marcou, pode-se dizer que, de repente, algum trauma, né, pode ser armazenado no hipocampo. Reage em milissegundos. Não distingue um leão na selva de um stop loss na tela. O objetivo é a sobrevivência, não o lucro. Essa é a mentalidade, né, é como o seu cérebro funciona para a vida real. Se você está numa selva, tem um leão, ele vai ativar ali, vai dizer, ó, fuja, porque o cara vai chegar ali e ele é perigoso, pode acabar com a sua vida. Tá? Então, no mercado, esse pensamento não é bem por aí. Você tem que, na verdade, migrar ali entre o stop loss e o gain de uma forma técnica, sem sentir esse tipo de dor, né? Esse tipo de emoção. Isso vai prejudicar a sua análise, porque vai começar a drenar e não vai ativar esse cara aqui da frente, ó, que nós vamos falar no próximo slide, que é o córtex pré-frontal. Olha lá. Essa é a mente deliberativa, executiva, é responsável pela lógica, do planejamento, análise técnica e gestão de risco. É lento, ele consome mais energia, né? Se cansa facilmente. Então, é onde vive o plano de trade, é a parte racional da coisa, é o que você projetou, é o que você escreveu, é a sua planilha, mas ele precisa de recursos biológicos para funcionar. Na verdade, você precisa ativá-lo, né? E saber que você precisa do foco. Guarde essa palavra, precisa do foco, tá? Porque no momento que você tem ali as ações sendo tomadas pelo sistema mais imediatista, que é o sistema límbico, você não vai passar pela análise. Então você precisa pegar as emoções, saber que elas estão ali, deixar na prateleira, mas estar focado, né? Com a mentalidade focada para o processo, você está focada para o que você planejou, para o técnico, para o que você está vendo do mercado, e não os desejos e emoções, a perda, a necessidade de ganhar, porque tem uma conta para pagar, etc. E tal. Então, é separar a vida, né, o cotidiano, as emoções, né, a dor do processo. Do processo, a entrada técnica, qual foi o setup, qual é o contexto de compra e de venda, até onde vai, qual é o stop, tá? Não mover o stop. Então, isso é tudo responsabilidade do córtex pré-frontal. Quando o tigre assume o teclado, o controle, né? Diante do risco, a amígdala aciona o alarme. Se ela acionar o alarme e
o sistema límbico controlar, você vai fazer resposta de curta análise, né? São coisas que de repente você já sabe, é um padrão que você viu ali, um engolfo, por exemplo, que vai dizer que o mercado vai reverter ali, você vende, mas não olhou a tendência para trás, a região, se aquilo ali, o RSI, enfim, os outros parâmetros que poderiam lhe dar um contexto. Você fez porque já apareceu isso antes, eu vendi lá atrás, funcionou, então você não analisou, você não acionou o córtex pré-frontal. O corpo é inundado então com cortisol e adrenalina. O CEO, que é o córtex pré-frontal, ele fica offline. Você age pelo impulso, você age sem análise, né? A aliviar a ansiedade imediata, aquela emoção. Tá? Vender no fundo ou remover o estoque para não realizar a perda. Essa é uma questão que você faz sem análise e sem o raciocínio lógico, sem uma análise racional por trás. Tá? Tem um caso do Phineas Gage, ele era um operário, né? Na verdade, trabalhava numa pedreira, se eu não me engano, e era um cara que era um líder ali de campo, e ele tinha um respeito muito grande da equipe, porque ele tinha um poder de decisão ali, né? É, é um caso assim emblemático da neurociência e que ele é um pouco mais tenso. Eu vou abreviar aqui, né? Ele sofreu danos, né? Ele teve acho que uma explosão, entrou um vergalhão no cérebro e curiosamente, cara, ele não morreu. Entrou aqui na parte onde pegou o córtex pré-frontal dele, né? Mais ou menos como tá na foto aí. Ele manteve a inteligência, né? Ele conseguia pensar, etc e tal, mas ele perdeu a capacidade de decidir, né? Conclusão: sem o sinal emocional, o cérebro entra em um loop infinito de análise e não consegue escolher entre opções. Para decidir é preciso sentir. Tá? Então, a conexão emocional, né? Ó, onde entrou aqui mais ou menos, ele perdeu essa justamente aqui, ó. Tá? Então o cara sobreviveu, mas ficou para fazer a função que ele fazia, ele não tinha análise mais, então ficou bem comprometido. É, emoções são marcadores físico-somáticos que resumem experiências passadas. Elas funcionam como um filtro rápido, marcando opções como perigosas ou promissoras. Para o trader, aquele frio na barriga diante de um setup ruim é uma informação processada pelo cérebro, não apenas pelo medo irracional. Tá? Então, você sente aquilo ali, tem ali uma marcação de que aquilo é perigoso ou promissor, né, e sente aquele frio na barriga. Dali, você precisa entender que você teve aquele input, separar e concentrar e focar, acionar o sistema mais difícil de ser acessado e que consome mais energia, que é o córtex pré-frontal, e fazer análise, focar. Né? Então tem até a questão da atenção plena, né, que é o mindfulness, que a gente vai falar já já. E aí mostra um pouquinho ó, o caso que seria o caso do Phineas Gage aqui, ó, ele teve a lesão, então ele não tem esse estímulo, né, de condutância na pele aqui, onde as pessoas tomam a decisão, né? Ele teve essa lesão e ele não consegue decidir, né? Não consegue decidir. E aí, como que, né? Então é como se ele estivesse vendo candles ali e ele só sabe comprar, ele não sabe decidir vender, a grosso modo. Participantes escolhiam cartas de baralhos, experimento, né? Boas e ruins. Pessoas saudáveis geravam resposta emocional, suor na pele, ao tocar no baralho ruim, muito antes de entenderem logicamente o jogo. O erro: pacientes sem conexão emocional continuaram escolhendo baralho ruim até falirem. A versão à perda, quando calibrada, é uma ferramenta de sobrevivência. Então, você precisa ter essa versão, você precisa ter essa emoção, você precisa ter todos esses insights e jogar tudo para o poder de decisão dentro do foco. Então, as 4 funções da emoção na decisão. Parte 1, né? São 2 partes aqui, tá? Informação e velocidade. A informação. A emoção atribui valor, bom ou ruim. Sem ela, todos os chiques do mercado parecem iguais. É como eu falei, né? Você vai estar sempre comprando. Ou se você sabe vender, você vai estar sempre vendendo. O entusiasmo valida um setup de alta qualidade. Em mercados voláteis, a análise lógica é muito lenta. O medo permite reações rápidas de proteção que salvam a conta. Tá? Então é importante você ter as emoções, é importante você ter medo, tá? Mas você precisa saber carregar isso, ativando a parte que é importante e manter foco e atenção. Foco de atenção. A emoção diz ao cérebro o que é relevante. O medo do risco faz você focar no drawdown em vez no lucro potencial. E o compromisso, a convicção necessária para apertar o gatilho, a análise puramente racional, muitas vezes leva à hesitação. Paralisia por análise. Você vê, se você também não tiver ali uma emoção e ficar em pura análise, né, ela é tão lenta que você também não consegue ter um empurrão final ali para poder atuar. Tá? Então você analisou e não entrou porque perdeu o time. Tá? Então você precisa fazer um equilíbrio entre essas questões da informação chegar, a velocidade chegar, a atenção e o compromisso com o processo. O custo oculto da supressão. Por que lutar contra o medo destrói sua disciplina?
recursos limitados no cérebro ali, você está carregando um peso maior. O córtex pré-frontal, seu CEO, ele tem recursos limitados. Tentar não sentir consome imensa energia. Quanto mais você luta para suprimir a emoção, menos energia sobra para analisar o mercado com foco, né, com análise e seguir o plano. Perda de disciplina e erros operacionais vão ser o resultado de tudo isso. Tá? Então, receber o insight, a informação, ter a velocidade, encarregar isso para o sistema responsável para tomar a decisão com base em análise, e a análise que ela precisa acontecer de forma relativamente rápida, né? Com emoção ali, porque se você não tiver emoção, provavelmente você vai ficar analisando também, analisando, e não aquele caso do último slide, e não vai conseguir tomar a decisão e embarcar no processo que você planejou. O efeito irônico do controle. Não pense em um urso branco. Quando você tenta suprimir um pensamento, não pense na perda, por exemplo. O cérebro precisa monitorar constantemente se você está pensando nele. Isso mantém o pensamento hiperacessivo. Quanto mais você pensa, não posso pensar nisso, é pior. Tá? Tentar ignorar o medo faz com que a amígdala dispare. E aí vem aquele cortisol, aquela coisa toda. O alarme com mais frequência e intensidade. Tá? Então, tentar controlar é irônico, né? Mas por isso é efeito irônico do controle. Mas você tentar controlar e tentar se livrar é pior. A ideia é você simplesmente desconsiderar e focar no que você tem que focar. Atenção plena. Tá? Então, é como uma criança que ela tá ali fazendo uma birra, alguma coisa, você vai lá e se você disser que não, ou disser não pode, talvez às vezes é pior, chora mais. Então, o que você faz? Você vai lá e distrai com algum outro, pega um outro carrinho, outro brinquedo, vai lá e tenta, e aí ela vai esquecer aquilo lá. Tá? Então, a metáfora do carro de guerra. A única maneira de vencer é soltar a corda. Você puxa, tenta controlar, o monstro puxa de volta. Você fica preso na luta e esquece o mercado. Então, se você fica brigando contra a emoção, aí você não foca no que tem que focar, tá? Com medo de cair. Soltar a corda não significa que o monstro desaparece, significa que você está livre para usar suas mãos e sua mente e operar. Você solta a corda, deixa ele para lá, tá? Ele vai continuar querendo brigar lá, mas você não quer brigar com ele. Aceite a presença do medo, mas não obedeça às ordens dele. Foque no plano. E aí que entra mindfulness, né? Não é esvaziar a mente, é a capacidade de observar o pensamento e a emoção sem ser sequestrado por ele. O córtex pré-frontal reconhece o sinal, tenho medo. Avalia a validade e escolhe a ação baseada no plano. Isso mantém o CEO, que é o córtex pré-frontal, e preserva a energia mental. Então o sinal da amígdala chega, o eu observador vai estar ali observando, focado, né? Dentro do plano, você aciona o plano e toma ação. Tá? Obviamente, sem a corda, sem estar brigando ali com o monstro. Então, a nova mentalidade, o que é que propõe, né? Negociando na presença do medo. O cérebro emocional é mais rápido que o racional. Ele vai sempre tentar entrar na frente. Emoções são necessários para a decisão. Lutar contra eles treina a sua capacidade de lucrar. Pare de se atentar, pare de tentar ser um robô. Seja um humano consciente. Saiba de tudo isso que está acontecendo, foque no plano, reconheça que você recebeu todos os inputs, as emoções, né, o medo ali, aquilo ali está chegando, vou colocar aqui, cadê o plano? Cadê os meus indicadores? Cadê a movimentação do mercado? Qual é o parâmetro que eu estou utilizando aqui? Quando é que ele chegar? Reconheça tudo aquilo lá e deixe de lado. É como você está pegando a criança lá, que está fazendo birra, e está entregando outra coisa, esquecendo aquilo lá. O trader consciente não elimina o medo, ele age com integridade na presença do medo. Tá bom? Então, esse é o insight que eu trouxe para você nessa aula de mentalidade. Eu espero que você goste do conteúdo. É uma aula rápida, né? Eu provavelmente terei mais conteúdo acerca disso, né? E eu planejo até seguir me aperfeiçoando nessa questão e de repente ter até um curso completo sobre isso. Mas essa aula aqui ela já traz uma série de coisas. E, obviamente, eu também queria apresentar, não sei se aqui embaixo, em algum lugar, alguns outros conteúdos de macroeconomia para que você veja no nosso canal conteúdos gratuitos aí, relevantes, especialmente para iniciantes, tá bom? Então é isso, até a próxima aula, obrigado pela atenção e, obviamente, como eu falei, se você gostou, encaminha, dá aquela curtida, dá aquela valorizada, legal? E até a próxima.